Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, mas antes de começar eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o Cheirinho Bom, que ofereceu um cafezinho bem legal pra gente, que é o Bom, e se você quiser comprar um cafezinho com 15% de desconto, vai no Cheirinho Bom, procura o Ramon, tudo rimando, né? Procura o Ramon, Cheirinho Bom, e ele vai te conceder o desconto lá pra você, beleza? Hoje eu tenho um convidado aqui, que é um ministro de louvor, um cantor, que é o Oséias Nascimento, né? Oséias Sobrinho. Sobrinho. Eu lembrei do Márcio Nascimento aqui pra me ver na cabeça aqui. Cara, prazer te conhecer. Prazer, meu. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui na minha casa pra gente estar gravando esse episódio. E a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. Lucas, primeiramente, muito obrigado. A graça e paz pros irmãos que estão nos ouvindo. É um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, e eu sou muito grato a Deus e tenho certeza que aqui nós vamos bater um papo muito legal, vamos conversar coisas proveitosas e quero te agradecer já pelo convite, que Deus continue te usando. Amém. Dessa forma. E Deus continue te abençoando mais ainda, tudo que você me deseja, eu desejo em dobro para você. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos lá para a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer. Como que foi o processo de início, assim, da carreira musical, do Ministério de Louvor? Você sempre gostou de música ou foi algo que você foi gostando ao longo do tempo? Você viu alguém cantando e te chamou a atenção? Como que foi? Bom, desde criança eu sempre tive algo no meu sangue, na minha veia sobre música. Sempre como tocava músicas e principalmente no lado mais sertanejo, né? Uhum. E como eu trabalhava na roça e tudo tinha um pouco de a ver, então desde criança na roça eu sempre tive vontade. Quando eu era criança meu pai comprou um violãozinho velho, rapaz, e que só dava de fazer a nota ali nas 3, 6 últimas casas, porque ele era muito alto. Então eu comecei a fazer as notas, eu via as pessoas tocar e eu modelava o jeito que eles colocavam o dedo. E eu ia em casa e fazia as notas. Até chegar no tom certinho. Até chegar no som, até sair o som, que na verdade os primeiros dias fica saindo abafado, né? E até sair o som e depois eu fui começando a aprender a juntar as notas, né? A fazer o campo harmônico. Então comecei ali a cantar as primeiras músicas. Muito legal, bacana. Isso você tinha quantos anos mais ou menos? Isso eu tinha uns 12 anos. 12? Legal. Eu fui curioso também, eu comecei a aprender a tocar violão olhando também. Eu tinha um amigo que ele era músico, ainda, né? Legal. E eu via ele tocando, eu não tinha violão, nunca tive contato com violão naquela época, na de adolescência também, eu devia ter uns 14, 15 anos. E aí eu via ele tocando, eu gostava, e eu falava pra ele que eu queria aprender. Aí um dia ele comprou um outro violão, e aí eu falei, cara, me vende aquele outro seu. Ele, beleza. Falei, por quanto que você me vende? Ele, R$50 na época, que era difícil, né? Que o violão era dinheirão, 300, né? 350. Falei, não, vou comprar. Paguei R$50 no violão dele. Era um Tajima, agora eu não lembro qual o modelo do Tajima, mas era um Tajima. Aí comecei a tocar, comecei a estudar as notas, né? Vi na internet, falei, vou aprendendo também. Aí depois eu parti pro contrabaixo. Que legal. Aí depois ficou por isso mesmo. Aí mais pra frente, já agora adulto, que daí eu fui partir um pouquinho pro teclado, pro piano, mas nada assim muito envolvido, porque assim, a música pra mim não é, tipo assim, o principal pra mim, né? Eu, tipo assim, se precisar de um músico lá na hora, eu me disponho. Mas pra mim, eu me caracterizo mais, assim, pelo evangelismo, pela ação, assim, nessa parte, né? Porque cada um, assim, tem uma vocação, né? A sua vocação pra música, a minha pra outra coisa, então todo o corpo se conecta, né? Legal. A música, ela junta com todo esse dom que você tem, né? E ela faz um tempero diferente, né? Sim. Você sabe que a música, para você fazer o evangelismo, imagina você chegar em um lugar e você diretamente ir falar do que você precisa falar. Agora imagina você chegar e dizer assim, eu posso cantar um louvor para vocês? Você quebra totalmente a objeção. Tanto que até os cultos, você pode prestar atenção que as liturgias, a maioria dos cultos já começa com louvor para quebrar tudo aquela dureza, né? Podemos se dizer assim, aquela dureza, assim, a música ela tem esse dom de abrandar assim a nossa
Com nosso certeza. coração. Eu falo isso, alma, eu né? concordo com você, porque assim, eu também fiz muito isso em Portugal. Às vezes a gente saía assim, numa sexta-feira à noite, montava as coisas lá no meio da praça e começava a tocar violão, começava a cantar louvor. Tava eu, minha esposa, às vezes ia alguns amigos também. E as pessoas começavam a chegar mais perto, alguns só passavam, olhavam, outros paravam, começavam a cantar junto. E outros ficavam de longe observando. E tipo assim, já é uma abertura, né? Já é uma abertura. E assim, eu tenho fotos no celular, não vou usar o celular agora pra mostrar a foto porque tá gravando ali, né? Mas Legal. depois eu vou colocar no vídeo uma fotinha da gente cantando e as pessoas em volta, assim. Foi bem legal o que Deus fez lá, né? E muito assim na música, assim, você já teve composição sua ou você canta músicas Sim. diversas? Olha, quando eu cantava na noite, né? Como eu cantava nas baladas, bares e casamentos, formaturas, exposição, aniversário de cidade, antes eu fazia composições de músicas seculares, né? Vamos dizer assim. Mas depois que eu me converti, eu compus uma música. Essa música, eu gravei essa música, só que eu ainda não lancei. Inclusive eu tenho 2 louvores que eu preciso lançar, ainda preciso lançar. Que a gente precisa entrar no processo de gravar clipe e tal. Sim. E hoje é totalmente diferente, você não lança, não dá de você lançar só o áudio, né? Antigamente você fazia o CD impresso e você lançava. Hoje não, hoje se você não tiver um clipe e tiver com essa obra em todas as plataformas, você não tem como nem lançar. Né? Dificulta, né? É igual a gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? Que a gente tem que usar a tecnologia que tem hoje ao nosso favor, né? Com certeza. A favor de Cristo, para poder divulgar o que Cristo tem feito na nossa vida. É verdade. Eu estava analisando sobre isso e eu faço uma live todos os dias às 7 horas da manhã. E às vezes, eu na plataforma que eu faço, às vezes eu não tenho muita visualização, vamos supor. Por quê? No meu Instagram eu tenho 13 mil seguidores. Porém, a maioria do público é o público que me seguia quando eu tocava na noite. Então, por esse conteúdo não interessar tanto essas pessoas que curtem balada, que curte noitada, que curte, entendeu? Bebida e tal, o Instagram reconhece e não entrega para essas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho muita visualização. Às vezes tem 5, às vezes tem 10, às vezes tem 20, às vezes tem 2. Só que eu tô lá. Com certeza. É importante, né? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, não, eu preciso de uma palavra. Eu tô me sentindo. Tem dias assim que a gente se sente de uma forma diferente, que a gente quer alguma coisa de Deus. Isso. E às vezes tá lá, a notificaçãozinha lá ao vivo. Não, vou ver. Só por ver. É verdade. Aí Deus vai e fala. E eu faço sempre uma analogia, é o seguinte. Na época de Paulo, do apóstolo Paulo, ele usou todas as ferramentas que tinha disponíveis naquela época. Ele usou cartas, ele usou mensagens, ele usou da sua inteligência como um perito no conhecimento naquela época. Ele usou tudo que ele tinha. Carta naquela época era a ponta da tecnologia. Então o que acontece? Hoje nós vivemos uma era das maiores plataformas de comunicação de todos os tempos. Antigamente, para você conversar com outra pessoa, você tinha que escrever uma carta ou mandar um fax. Hoje, você com um clique, você conversa com pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante, porque assim, imagina, pessoas de 100 anos atrás nem imaginavam que isso um dia ia acontecer. E as coisas foram evoluindo e a gente tem que acompanhar. É verdade. Porque assim, a música ela alcança muitas pessoas. E com a tecnologia é muito mais. Porque a gente vê assim, né, no YouTube, né, às vezes tem uma música que foi postada ontem e de ontem pra hoje ela já tem 15 milhões de visualizações, 10 milhões e isso é incrível, né? É legal. E o que soma não é nem a quantidade que tá te vendo. Quando nós temos o coração voltado pro reino de Deus. Se uma pessoa te ouvir e ela for tocada pelo Espírito Santo, já está de bom tamanho. A vida dela já foi transformada. Já foi transformada. Aquele dia ela já recebeu uma palavra de Deus, já recebeu um versículo, ela já recebeu um louvor, ela já recebeu uma profecia.
entendeu? Através da palavra de Deus. Sim. Então, o que acontece? Ontem eu recebi um testemunho assim legal e depois que eu recebi isso, Deus falou comigo. Eu tenho um vizinho de pertinho mesmo. Uhum. E o que acontece? Ele mandou um direct. E ele mudou. Hoje ele não é mais meu vizinho. Eu recebi um direct dele dizendo assim, ele pedindo um louvor. Ele pediu aquele louvor, entra na minha casa. O que aconteceu? Ele falou assim, ô vizinho, faz um vídeo cantando o louvor tal, assim assado, e manda pra mim, que eu era teu vizinho, e nós amava as tuas lives de manhã. Era o que alegrava o nosso dia, era a live que você fazia de manhã. E às vezes você tá olhando pra sua live ali no seu celular, e você acha que tem poucas pessoas. E às vezes Deus está te usando, né? Não é nem às vezes naquele momento para aquela pessoa, é para a pessoa que está aqui te ouvindo do lado. É. Entendeu? Às vezes você está com 2 ali, ou às vezes você está sem nenhum. Só que Deus está querendo te usar para você falar pro teu vizinho ouvir. Pro vizinho que está do seu lado. E às vezes nós ficamos pensando que nós não estamos alcançando ninguém. E Deus está agindo no arrepio da nossa vontade. A gente tem que estar disposto, né? Tá disposto. Se a gente fizer, igual você falou, assim, às vezes tem vídeos, tem entrevistas que não alcançam muitas visualizações. Mas aquelas que assistiram foram impactadas. Porque às vezes Deus tem algo para falar com aquela pessoa, até mesmo com a pessoa que veio aqui ser entrevistada. Com certeza. Então, para mim já é suficiente. Suficiente. Mas Deus tem dado graça e tem crescido. E a palavra, ela começa exortando o que está transmitindo. Sim. Né? Então, se você transmite uma live e essa live não dá a ninguém, Deus está querendo falar com você. Com certeza. Entendeu? Então, não tem jeito dessa palavra sair vazia. É igual assim, às vezes, imagina a pessoa assim que, não, montei uma pregação, vou fazer uma pregação no Instagram. Não, beleza, estudei, vou fazer. Ninguém tá assistindo. Assiste a pregação pra você ver. É verdade. Deus vai falar com você. É verdade. Porque assim, por mais que Deus pode ter falado com você enquanto você estava estudando aquela pregação, se você escutar depois ela de novo, você vai entender melhor ainda. É verdade. Isso é interessante. Agora você estava falando agora há pouco de quando você cantava na noite, né? E agora você não canta mais. Como foi esse processo, assim, o processo de conversão, no caso, né? Esse processo de conversão, ele aconteceu em 2019, em janeiro de 2019. Eu tinha recém voltado, estava há cerca de 2 para 3 anos que eu tinha voltado de São Paulo, estava com um projeto para estourar nacional, estava com empresário, investidor, e Deus tirou do meu coração a vontade de ser famoso. Então eu voltei para Sinop. Quando eu voltei para Sinop, voltei a tocar nos lugares que eu sempre toquei. E só que em 2019 foi diferente. Deus tinha traçado e Deus permitiu que algumas coisas acontecessem comigo também. Eu estava tocando, Lucas, eu estava tocando nos lugares que eu sempre queria tocar. Eu estava nos ambientes que eu sempre quis estar. Eu estava no churrasco, ao meio das pessoas que eu sempre quis estar. Só que dentro de mim existia um vazio muito grande. Em janeiro de 2019, Deus permitiu que o inimigo pudesse até tocar em mim. Foi quando, nesse momento, Deus abriu a minha visão para me enxergar as coisas do reino. Certo dia eu acordei, em janeiro de 2019, sendo enforcado. E naquele momento Deus abriu a minha visão. Eu acordei, eu estava deitado. Eu dormi nesse dia no sofá. Eu estava deitado. Quando eu acordei, eu abri só o olho. Não conseguia falar, o corpo totalmente paralisado e sendo enforcado. Só que eu estava consciente e com o olho aberto, só conseguia mexer com o olho. E eu comecei a clamar a Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E de repente uma mão pegou na minha mão, fisicamente. E a minha mão voltou a funcionar. Eu fui trazendo minha mão para a boca. Quando a mão chegou na boca, eu fui repreender. Eu repreendi: vai,
vai embora em nome de Jesus. Não conseguia falar assim, eu tive que puxar a boca. Vai embora em nome de Jesus. Quando eu pronunciei isso, aquele inimigo que estava me enforcando saiu. E aquele dia para mim era como se fosse um sonho. Como se não fosse real. Então, eu mandava mensagem para os amigos. Eu fazia ligação de vídeo para ver se eles interagiam comigo, para me saber se eu estava vivo de verdade ou se aquilo era um pesadelo. Então, quando eu saí para almoçar, que eu contei para meus amigos que tinha acontecido e tal, quando eu estava saindo do restaurante, Deus falou comigo. E eu falei, meu Deus, estou tão distante do Senhor, eu preciso comprar uma Bíblia. Fui na livraria, comprei uma Bíblia e um livro. Fui para casa. Deitei, dormi. No outro dia, era como se aquele dia anterior fosse um sonho. Mas o que materializava que não era um sonho, a única coisa que materializava que não era um sonho, era a Bíblia e o livro que eu tinha comprado. Olha só. A partir desse momento, Deus começou a abrir a minha visão para as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Desde as menores às maiores. Então, eu comecei a fazer uma análise. Eu estava tendo muito pesadelo. Eu estava bebendo muito. Eu estava descontrolado. Não tinha uma vida regrada. Com comida. No modo geral, né? Com felicidade. No modo geral. Não tinha paz. Porque o artista em cima do palco é um. Quando ele deita na cama, só ele e o travesseiro dele, ele é outra pessoa. Ali ele dá de cara com a realidade de quem ele é. E ali Deus foi permitindo eu ter algumas experiências. 25 dias depois disso, aí eu lembro que num sábado eu toquei 3 shows. No mesmo dia? No mesmo dia. E geralmente era de 2 a 3 horas. Nossa. Cada show. Então eu toquei das 11 às 2 de meio-dia. Toquei das 8 às 11 da noite. Toquei das 20 às 23 da noite. E depois toquei das 2h30 às 4h30 da manhã. Nossa. Cheguei em casa umas 6, 6h30 da manhã. Dormi até as 3h30 da tarde, até as 15h30. Acordei e naquele dia eu não conseguia beber. Almocei e depois fui na casa dos amigos, eu não conseguia beber. E quando eu não consegui beber, eu falei, rapaz, tem alguma coisa estranha comigo. Aí, certo que nesse dia eu fui dormir cedo, fui dormir às 22h30. E acordei 5 da manhã. Naquela época, no ano de 2019, eu tinha lançado uma música e eu fui um dos primeiros cantores aqui da região a fazer tráfego, fazer impulsionamento no YouTube, nos 5 segundos do YouTube. Naquela época era baratíssimo. Você pagava R$50, dava 10 mil visualizações. Dava muito. Aparecia pra bastante gente, né? Aparecia pra muita gente. Entendeu? Dava 10, dava 15, dependendo do que você direcionava. Então, o que acontece? Eu acordei, eu morava no sobrado, acordei, desci para fazer esse impulsionamento. Aí quando eu subi para tomar banho. E quando eu sentei na cama, peguei o celular para me colocar uma música na TV, soprou um vento em mim. Soprou um vento. E aquele vento veio seguido de um sonho. Pesadelo real. Quando eu deitei, o pesadelo era assim, como se eu estivesse na sala de baixo, um demônio grandão me segurando de cabeça para baixo, e os outros demônios embaixo gritando assim, esse vai pro inferno com nós, esse vai pro inferno com nós. Rapaz, e o pesadelo era tão forte que eu não conseguia acordar. Eu estava consciente de que estava na parte de cima, eu estava consciente que eu estava passando por um pesadelo, só que eu não tinha força para acordar. E quando eu acordei,
O sono era tão pesado que eu tava deitado assim, quando eu virei pro outro lado, eu só falei assim, rapaz, que sonho ruim. Mas já voltei a dormir de novo. Quando eu voltei a dormir de novo, o pesadelo voltou do mesmo jeito. Nossa. Pesado. Quando o pesadelo voltou, eu fiquei tentando acordar. E quando eu acordei, aí eu acordei de verdade. Aí eu acordei e naquele momento eu tive uma conversa com Deus, com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, me sustenta para me saber o que está acontecendo comigo. Me sustenta que eu quero saber o que é isso que tá se passando. Então naquele momento, eu fingi estar dormindo. Como o inimigo não sabe do nosso pensamento, eu fingi estar dormindo. Eu falei, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. Lucas, por Deus, quando eu fechei o olho fingindo estar dormindo, veio uma mão e começou a passar assim no meu cabelo, cara. Fisicamente. E eu falei, meu Senhor, me sustenta. E naquele momento eu já comecei a não sentir o corpo de novo, igual a primeira vez de 25 dias antes. Só que era de uma forma diferente? Ou não? Só que era uma forma diferente, porque dessa vez eu conseguia me mover, entendeu? Eu estava acordado, estava consciente do que eu tinha acabado de passar. Então, o que acontece? Mas só que eu fiquei conseguindo me mover, só que sem sentir eu me mover. Aí eu falei, Senhor, me sustenta. Aí deu uns 10 segundos essa mão passando no meu cabelo, esfregou um cachorro nos meus pés. Como se fosse um cachorro dos pelos grande. Ele esfregou nos meus pés assim. E o detalhe é, eu não tinha cachorro. E nesse momento eu dei um salto da cama. E quando eu saltei da cama eu já falei, Senhor, eu não quero mais essa vida que eu tô levando. A partir de hoje eu quero uma vida nova. Eu não nasci para ser tentado por Satanás. Eu não nasci para ser uma massa de manobra de Satanás. Essa plataforma que é o meu corpo, ela foi feita para fazer a vontade do Senhor e não a do Satanás. Então, eu saí dali e fui tomar banho. Quando eu liguei o chuveiro, eu não senti a água bater em mim. Eu saí do banho correndo, coloquei uma roupa rapidão, desci a escada, ajoelhei no braço do sofá e eu fiz uma oração da seguinte forma. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor tem me concedido até aqui. E a partir de hoje, Senhor, eu quero ser outra pessoa. E tudo que habita em mim, que não vem de Ti, tudo que habita no meu corpo, na minha mente, que tenta perturbar a minha alma o tempo todo, eu não aceito mais sobre a minha vida. Amém. Eu repreendo em nome de Jesus. Falei isso uma vez. Repeti isso a segunda vez. Eu lembro que a terceira vez eu só dei um grito. Vai embora em nome de Jesus. Quando eu gritei, Lucas, eu estava de costa para a escada e eu recebi um vento. Um vento bateu na minha nuca. O vento fez um barulho desse jeito assim, eu falei, quando eu vi esse, era como se eu recebesse uma machadada na cabeça e como se no meu crânio estourasse, igual estoura um pneu. E naquele momento eu fui arremessado, tive um encontro com Jesus muito rápido. E a partir daquele momento que eu tive essa conversa com Jesus, ele falou mais ou menos assim: meu filho, antes que você nascesse, você já existia em mim. Eu permiti você nascer. Meu filho, eu te dei família. Meu filho, eu permiti você crescer. Eu te dei saúde. Meu filho, eu te dei dons. Eu te levei em tantos lugares, meu filho. Ah, se você soubesse o tanto de livramento que eu já te dei. Meu filho, eu fiz tudo por você. E no final ele tinha uma pergunta.
o que você fez para mim? Forte, hein? E naquele momento eu não tinha nada para oferecer para Jesus. Como se tudo que eu tivesse feito na terra não valesse um grão de areia. E naquele momento só me vinha à memória aquele versículo: e haverá pranto e ranger de dentes. E eu comecei a pedir perdão a Jesus como se eu falasse a palavra me perdoa, Jesus, com um reverb imenso, que repetisse, com um delay imenso. Perdão, 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 me perdoa, me perdoa. E até que Jesus permitiu eu voltar para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, aí eu não sentia, eu voltei sem sentir. Eu não sentia tocar nas coisas. E quando eu voltei, aí eu só falava: Jesus, me perdoa, saí virando cadeira, me perdoa, me recebe que eu morri, me recebe que eu morri. Até que eu peguei a chave do carro, quando eu liguei o carro, que senti o carro balançando, aí eu vi que eu estava vivo. Aí eu lembro que nesse dia, nesse momento, nesse exato momento, eu fui direto para uma igreja aqui de Sinop. Quando eu estava subindo a escada, estava chegando, eu estava subindo as escadas do grande templo da igreja, Assembleia de Deus. Quando eu estava subindo a escada, estava chegando o pastor lá do campo de Cláudia. E nós subimos a escada junto. Uhum. E eu ainda estava no mesmo impacto de tudo que tinha acontecido. E eu cheguei assim, rapidamente contei pro pastor, pro filho do pastor presidente, que antes era daqui de Sinop, e para mais um irmão que estava lá. E esse pastor de Cláudia, que tinha acabado de chegar, quando eu contei a história, ele falou assim: meu filho, parecendo a voz que eu tinha ouvido, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque o inimigo tentou ceifar a tua vida e Deus não permitiu. Então você precisa voltar para os caminhos do Senhor. E a partir daquele momento, eu voltei para os caminhos do Senhor. A minha conversão foi totalmente essa experiência. Muito forte. Então, quando eu voltei, Lucas, eu fiquei 7 dias com dor de cabeça da pancada que eu recebi. A tal ponto que se eu estivesse dirigindo, eu tinha que parar o carro. Nossa. Parecia que tinha um carrapicho de ferro rodando na minha cabeça, rasgando a carne. Então, depois que eu me converti, foi quando eu abri mão de tudo que eu vivia. De músicos que hoje sonham estar no ambiente que eu estava, não entendiam o porquê que eu estava saindo. Só que eu tinha razões maiores do que visíveis para abrir mão de tudo que eu vivia. E amigos meus dessa época até tentaram, por não entender, por não compreender de todo esse estágio que eu passei, não entendiam porque eu ganhava um salário muito bom, um salário de doutor. Pessoas que colocaram 5, 6 anos da vida dele numa faculdade, colocaram investimentos altos para granjear um salário pelo qual eu tinha somente pelo dom. Não entendi o porquê eu estava saindo daquele ambiente. E chegaram até falar para mim, dizer assim: eu preciso te levar no psicólogo, porque você está totalmente equivocado da tua visão que você está tendo da vida. E eu, não, tá tudo certo, tá tudo em paz, tá tudo aos conformes. Então, assim, depois de um tempo, até eu compreendi que essas pessoas realmente eram meus amigos, porque era a melhor forma que ele tinha de me ajudar naquela época. E era a visão melhor que ele tinha para me ajudar. Então, nessa época foi o tempo da virada de chave na minha vida, sabe? Não me orgulho, tudo em 2019 também. Tudo isso em 2019. Não me orgulho. Existe pessoas que às vezes potencializa isso, né? Não, eu era do mundo.
Não, eu tava nas baladas, eu bebia 5 litros de uísque na noite. Ah, tem outros que se gloriam. Não, eu era bandidão forte. Não, eu era o pior da... Eu, particularmente, Oséias, eu não me orgulho de nada disso. Sabe? Tem pessoas que às vezes falam assim, eu nasci na igreja, continuo na igreja, na presença do Senhor, e pretendo partir desse mundo na presença do Senhor. Eu falo assim, você é o mais aventurado dos homens. Porque não existe glória nenhuma em estar nesse ambiente que eu estava. Não existe glória nenhuma nisso. Só existe mesmo algo negativo. Sim. Entendeu? Quanto mais você está na palavra, na presença de Deus, imbuído na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, quanto mais você vai aprendendo de Deus. Você vai aprendendo de Deus continuamente. Então, o tempo que você passa longe de Deus, você está perdendo de aprender de Deus. Então, eu não me orgulho disso, Lucas. Amém. Glória a Deus pelo que Ele fez na sua vida, que permitiu você estar aqui hoje e tanta coisa aconteceu, né? E assim, hoje você está em qual igreja? Está ministrando em qual igreja? Hoje eu congrego na IBN de Jacarandás. Ah, que legal. Pastor Devani Gomes. Tenho muito amor pela vida dele. Quero mandar um abraço para ele, para a família dele, a irmã Márcia, o Reuel e todos. Conheço o pastor Deva. Conhece ele? Conheço. Ele era pastor da gente na Batista Jardim Botânico na época. Que legal. A Valentina também, porque ele tem 2 filhos, a Valentina e o Reuel. Se eu falar só do Reuel, não falar da Valentina, ela vai falar, por que tu fala do meu nome? É verdade. Aí eu tenho amigos lá também, tem o João Felipe, tem o... Que legal. Como é que é o nome? Eu esqueci agora. A Lene e o Alessandro da Axion, legal, são muito amigos meus. Eu fui guia turístico deles em Portugal. Que legal, cara. Bem legal. Que bênção. Olha, aquele pastel de bacalhau que a gente comeu tava maravilhoso. Se um dia vocês forem pra Portugal novamente e quiser me levar pra gente comer aquele pastel, eu aceito, tá? Desse tamanho, recheado com queijo dentro. Uma delícia. Que bênção, Nossa, bom demais. É de Deus, então. É de Deus, abençoadíssimo. E agora, já que a gente tá aproveitando dando risada, né? Vamos falar de momentos engraçados também. Com certeza deve ter acontecido algum momento engraçado durante alguma ministração, durante um momento de louvor. Alguma coisa assim que possa ter acontecido. Lá vem história de baterista ou não é história de baterista? Que legal. Existe momentos engraçados que, às vezes, você... No início que eu comecei a ministrar, depois que eu voltei de toda essa caminhada que eu falei anteriormente, você sabe que a gente começa a se comunicar totalmente de um modo diferente. Porque antes você falava de cachaça, de pinga, de cerveja, de mulheres, de churrasco. E agora você vai falar de paz, de amor, de amizade, de perdão. Então, algumas vezes, eu falei algumas coisas que eu não devia falar. Algumas vezes eu falei coisas que eu não devia falar. Mas um fato que aconteceu até engraçado no dia desse, ministrando, foi as cordas do violão quebrar. Nossa. Mas não quebrou só uma, numa ministração só, quebrou 3 cordas. Nossa, então o impacto foi muito grande. Não, foi muito forte. O mistério foi forte. Eita. Então, assim, eu fiquei sem jeito, sabe? Porque você tenta... Porque quebrando uma corda, o resto das cordas desafina automaticamente. Sim. Então, você tenta organizar. E eu lembro que nós estávamos ministrando batera, baixo e guitarra. Nossa. E não tinha VS, não tinha mais nenhum apoio. Então, sabe quando... E eu fiquei sem o violão, que eu costumo ministrar com violão. Parece que você tá faltando uma orelha ali. Parece que você tá careca ali. Parece que você tá... Entendeu? Parece que tá faltando alguma coisa. Então, cara, eu me senti muito sem jeito naquele ambiente. Ah, quero ver quem não fica. Uma vez a gente tava num culto também e eu gosto muito de prestar atenção no louvor também. Daí eu percebo às vezes a comunicação que os músicos têm entre eles, né?
E aí um dia tava tendo um momento de louvor, lá de repente a corda do baixo estoura. Eu nunca tinha visto uma corda de baixo estourar na minha vida. E de repente o baixista fez assim, daí ele olhou pros lados, o pessoal começou a dar risada. É umas coisas muito doidas que acontecem, né? Eu falei, me senti careca, não contra os carecas, né? Tá tudo certo, pessoal. É porque hoje em dia você não pode falar nada, né? É só uma figura de linguagem aqui, não tem nada a ver. Olha, um momento engraçado que aconteceu comigo uma vez, eu fui tocar num aniversário. Eu esqueci totalmente a letra da música. Eu comecei a tocar a música e de repente eu fui abrir a boca pra cantar, não vinha a letra da música na mente. Já aconteceu comigo. Aí eu falei, gente, não dá, desci. Já aconteceu comigo no culto de ceia, eu ia cantar um louvor bem antigo. E, rapaz, me faltou a letra naquele momento. Nossa, a gente se sente tão mal, né? Você se sente assim, porque você já começou. Então, como que você conserta, né? É difícil, então, né? Tem que improvisar. Tem gente que faz todo um ritual, né? Tem gente que já começa a falar em línguas, já começa a fechar os olhos, oh, meu Deus, já começa, né? E, na verdade, o que está acontecendo ali é esqueceu a letra, rapaz, não tem outro... Se algum dia estiver cantando na igreja, de repente você fazer isso, já vou lembrar na hora. Isso acontece. É verdade, vamos tomar uma aguinha aqui para hidratar. Deixa o Espírito Santo tocar em vocês. Deixa Deus te usar. Eu já tinha visto uma vez que as pessoas falavam assim, não, quando a pessoa esquece a letra, ela fala assim, não, agora é com você. Agora é vocês. É isso também, né? Bom, eu ia te perguntar uma experiência que te marcou muito, mas assim, a tua experiência de conversão foi algo que acho que foi a maior experiência que te marcou na tua vida, né? Ou teve alguma outra que foi maior que essa ainda? Olha, por incrível que pareça, a minha família ela vem de uma raiz evangélica. Uhum. Então, por incrível que pareça, quando eu me converti pela primeira vez na cidade de Senador La Roque, interior do Maranhão, eu lembro que aquele culto foi algo que me marcou muito. E quando eu tive toda essa experiência, quando eu voltei em si, aquilo veio na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Uhum. Foi um culto, assim, um culto num salão, que o templo estava sendo reformado, e era um culto num salãozinho normal. Tudo bem arrumadinho, tudo bem simples e bonito. E naquele culto, não tinha púlpito, era tudo assim, simples, improvisado mesmo, sabe? E naquele culto foi um poder de Deus tão grande, que no louvor, eu com 11 anos, no louvor, o Espírito Santo começou a me tomar assim, eu só sabia chorar sentado do lado da minha tia Oneide, lá no interior do Maranhão. Então, o que acontece? Nesse culto, quando o preletor fez o apelo, foi irresistível. Automaticamente. O Espírito Santo, assim, me abraçou, me envolveu de uma forma que eu fui chorando. Eu chorei o culto inteiro. E fui chorando, me ajoelhei. Quando o pastor estava finalizando o apelo para ir orar, ele veio até mim assim, e ele apontou para mim assim, e falou, meu filho, olha para mim. E eu olhei para ele. E ele falou assim, ó, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem uma grande obra que agora você não vai entender de maneira nenhuma. Mas Deus tem uma obra imensa na tua vida. E aquele momento foi o momento que eu mais senti aquela presença que você quer partir dali pro céu, você Sim. já quer abandonar tudo, se for você passar 2, 3 dias, uma semana ali você passa. Então esse culto, essa experiência foi muito forte. E às vezes, e posso até ter certeza disso, que ali foi o momento que o Espírito Santo falou comigo, assim, de uma maneira que eu pudesse entender pela minha inocência de criança, Sim. que eu nunca poderia ter saído da presença de Deus. Para mim, aquele momento ali foi um momento muito marcante. Tanto que depois que tudo isso aconteceu, Deus me trouxe à memória aquele momento. Então, aquele culto, aquele ambiente, aquele salãozinho improvisado, aquela banda improvisada, eu nem sonhava em ser músico.
Eu nem sonhava em tocar, em cantar, eu nem sonhava em louvar, não sonhava nada disso. E aquilo tudo já me encantava. Então, essa experiência foi... Que bacana. Hoje, por incrível que pareça, assim, veio alguns amigos aqui em casa, um amigo meu se casou ontem, foi fazer as fotos dele no cartório e amanhã vai ser a festa, né? E aí hoje ele pediu ajuda pra mim pra fazer os salgados, né? Eu falei, não, vem aqui em casa, vamos fazer aqui. Aí ele veio, trouxe um outro amigo dele, desculpa, e aí a gente começou a fazer os salgados ali, e de repente comecei a sentir tão forte a presença do Espírito Santo. Eu falei, gente, vamos orar? Aí a gente colocou um louvor, começou a orar, cara, os três estavam chorando ali, derramado na presença de Deus. Foi muito forte, foi muito bom. Né? E aí, assim, enquanto a gente orava, não conseguia parar de chorar. O desejo, tipo assim, às vezes parece que a gente começa a falar em línguas, a gente não consegue parar. Parece que a gente está tendo uma comunicação direta, assim, com Deus, é um negócio sobrenatural, né? Sobrenatural. E assim, se a pessoa que está ouvindo a gente nunca teve essa experiência, começa a buscar, começa a pedir para Deus, que ele tem certeza que ele vai te dar essa experiência. Com certeza. E essa experiência, o mundo, ele não consegue compreender. Ele não consegue compreender. Essas experiências, a experiência que você tem com Deus é tão profunda que muitas vezes nós não conseguimos nem explicar. Só quem experimenta que sabe. Tanto que o evangelho ele é loucura, né? Para aqueles que não acreditam. Então, o que acontece? O mundo tenta fazer uma cópia dessa experiência por meio de mecanismo para segurar pessoas e querer dizer, não, esse é o real sentido da vida, mas não é. O real sentido da vida é servir a Deus. Assim como o meu carro, o teu carro, foi feito uma plataforma para te levar onde você quer, assim o nosso corpo é uma plataforma para ir aonde Deus quer que nós vá. Amém. Glória a Deus. Então, é mais ou menos assim. E através desse chamado, através desse propósito, desse ministério, você começa a enxergar o real sentido da vida. Eu conheço pessoas que o sonho dela primeiro era ter uma moto, depois ter um carro, depois ter um melhor carro, e depois ter o mais top de todos. E depois que consegue o mais top de todos, perde a razão de viver. A pessoa não se completa, né? Ela não tem um final, né? Então é o seguinte, é contraditório uma pessoa correr atrás de todas as riquezas que esse mundo oferece e deixar bilhões numa conta e pegar R$50, comprar uma corda e se enforcar. É contraditório. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Agora, com Jesus, tudo isso é consequência. O que tudo isso é consequência? Se você tem um carro, você está feliz. Se você tem uma moto, você está feliz. Se você tem uma bicicleta, você está feliz. Se você tem 1 bilhão, você está feliz do mesmo jeito. E não é por conta dessas coisas que está vinculado à tua felicidade. Tua felicidade não está vinculada em coisas. Tua felicidade está vinculada em Cristo. Com certeza. Quem tem a felicidade vinculada em Cristo, a felicidade dele é inabalável. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória e para aquela pessoa assim, agora vou pedir um conselho seu para as pessoas assim que tem o desejo de começar algo, de iniciar num ministério até, às vezes até começar a cantar, começar a tocar e tá com medo. O que você falaria para essa pessoa? Olha, ontem eu escutei uma frase até do meu pastor Deva. Ele disse que uma pessoa ligou para ele totalmente desesperada, falando assim, pastor, eu não consigo firmar. O que eu devo fazer? O pastor disse que respondeu para ele, a única coisa que eu posso te dizer é, fica firme em Cristo. Né? Porque assim, tem pessoas que e você falou o dom de cantar, o dom de tocar, e existe pessoas que têm dons até mais extraordinários do que esses, que tem medo, que coloca na balança o que o mundo oferece e o que Deus oferece. Ah, mas se eu for servir a Deus, eu preciso deixar isso aqui de mão.
Ah, mas eu tenho medo de não dar certo lá na igreja. Eu tenho medo desse ministério não ir para frente. Então é o seguinte, o conselho que eu posso dizer para você que está nos ouvindo agora é dar o primeiro passo. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. E onde tiver águas que vão te afundar, Deus pode abrir o mar também, assim como abriu o mar para o povo de Israel passar. Amém. Então, aonde tem Jesus, todo medo é lançado fora. Aonde tem paz, o medo vai embora. Porque você nunca viu uma pessoa com medo ter paz. Não tem como, não faz Não sentido, tem como. né? É contraditório. Sim. Então, assim, você lança fora todo esse medo e você vai partir para o ministério e ter paz. Paz com Deus, paz com você mesmo, paz com o teu chamado. Porque você quer ver uma pessoa ficar desconectada, ela não arrumar o sentido para a vida dela. E o sentido da vida é Cristo. E Cristo nos destinou. Vá por todo mundo e pregar o evangelho. Com certeza. Toda Agora, a nação. só fazendo um merchanzinho, né, falando do ID, né, eu tenho um livro que eu escrevi que se chama ID também, né, que eu conto algumas das experiências que eu tive, né, tanto em Portugal, tanto aqui, e agora, esse ano, em nome de Jesus, vai ter o lançamento do Depois de Ter Ido. As experiências que eu tive com Deus, eu aprendi muitas coisas, então eu vou contar o que eu aprendi depois de ter ido. Então eu vou colocar aqui, ó, a foto do livro, pra quem não viu. Que E daqui benção, uns hein? dias eu vou mandar imprimir mais cópias, porque essa daqui é a última, porque vendeu tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem abençoado. Gente, Deus tem muitas coisas para realizar na nossa vida. Basta a gente dar o primeiro passo, igual você falou, né? Com certeza. Dar o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. Igual tem várias partes que eu cito aqui e no próximo livro também, que aquilo que você falou, você pisa e Deus coloca o chão. Eu creio da seguinte forma também, da mesma forma. Você tem que confiar de tal forma em Deus, a ponto de você caminhar sem saber se vai ter um chão, porque você vai ter certeza que Ele vai prover. Com certeza. Isso que é a fé, né? Você acreditar naquilo que ainda não existe. Aquilo que não existe. E é isso aí. Saber Então, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. com certeza. Segundo o poder de Deus que opera em nós. É isso aí. Só pra gente finalizar, então, pedir pra você tocar um trechinho de uma música. Bora. O violão tá bem atrás de você aí. Já deixei afinado já. Ah, aí eu fico muito à vontade, velho. É, mas tem que ser. Deixa eu arrumar aqui. O que eu vou fazer aqui? Deixa Deus te usar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Amém. que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém pela Deus. sua vida. Maravilha. Deixa eu só arrumar aqui então. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio abençoadíssimo, com muitas experiências com Cristo. E te convido a viver uma vida com Deus também, porque eu tenho certeza que você vai viver isso e muito mais. Glória a Porque Deus tem coisa em particular com cada um, né? Então, se coloca à disposição de Cristo, que eu tenho certeza que Ele vai falar muito forte com você. Beleza? Glória a Deus. Oséias, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigadão mesmo. E é isso aí. Obrigado, quero te agradecer. Muito obrigado
por esse ministério. Isso aqui podemos dizer que é um ministério para Amém. propagar a palavra de Deus, testemunhos. Isso aqui é algo que Deus colocou no seu coração, no coração da toda a tua equipe aqui, para fazer esse trabalho chegar para mais pessoas. Então, Deus seja louvado, Deus multiplique as Amém. obras das tuas mãos, que onde você pisar os pés seja solo abençoado por Deus. Então, quero te desejar muito sucesso. Amém. Deus Muito abençoe. sucesso. Deus te promova sobre nações. Amém. Recebo. Amém. O mesmo pra você e muito mais. Obrigado. Se você não segue o Oséias ainda nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para vocês estarem acompanhando. E acompanha tudo aquilo que Deus está fazendo e que vai fazer ainda na vida dele. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês e a gente fica por aqui. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.